Que Lewis Hamilton é um dos maiores pilotos de todos os tempos, todo mundo sabe, mas ele carrega segredos que poucas pessoas reconhecem em sua pilotagem. Desde os pedais do freio e do acelerador até a forma que ele vira o volante. Existem diversos segredos de Lewis Hamilton e eu vou desvendar todos aqui nesse vídeo. Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há mais de 8 anos e Lewis Hamilton é desse tipo de piloto que nos deixa com uma pulga atrás da orelha, nos faz pensar como ele consegue fazer isso. Com uma pilotagem impecável desde o ano de 2007 na Fórmula 1, ele já deixou muitos concorrentes para trás. Um deles, inclusive, foi o Fernando Alonso, conhecido por ser um dos melhores pilotos de todos os tempos na categoria. E assim ele conseguia demonstrar que ele muitas vezes não precisava do melhor carro para vencer corridas na Fórmula 1. Mas o seu alto desempenho na pista é fruto de diversas técnicas de pilotagem que ele tem desenvolvido durante os últimos anos. Inclusive, isso faz com que ele saia na frente dos seus adversários. Assim como você sai na frente das outras pessoas quando você deixa seu like aqui embaixo. Assim você ajuda demais o canal a crescer, levar esse tipo de conteúdo para o maior número de pessoas e ainda por cima você indica para o YouTube o tipo de conteúdo que você gosta. Então já deixa o like aqui embaixo. E existem diversos pontos que fazem com que Hamilton seja um dos melhores pilotos de todos os tempos, dentro e fora da pista. E um desses pontos realmente é a pilotagem, que é dividida em 4 princípios básicos. O primeiro princípio para Lewis Hamilton é a agressividade em curvas de baixa velocidade, em curvas lentas. Hamilton, ao contrário de outros pilotos, não tem tanto cuidado assim em curvas lentas. Ele faz o possível para carregar o máximo de velocidade para dentro da curva e assim sair também com o máximo de velocidade. E assim ele ganha muito tempo. Em pistas de rua, ele faz questão de deixar o carro dele sambar nas saídas de curva. E dessa forma, ele ganha na reaceleração. Além disso, ele também faz muita questão de deixar o carro dele passar o mais próximo possível dos muros. E assim, ele consegue carregar bastante velocidade na saída das curvas. E apesar de utilizando essas técnicas, ele correr um risco um pouco maior de deixar o carro dele escapar da pista, ele também ganha muito tempo com isso. Utilizando essa técnica, como eu já disse, ele corre muitos riscos. Em Baku, em 2016, ele acabou perdendo uma sessão de qualificação por conta disso. Ele tocou no muro e acabou tendo que sair da qualificação. Mas depois de 13 anos de Fórmula 1, hoje em dia ele comete pouquíssimo esse tipo de erro. E o segundo pilar da pilotagem de Lewis Hamilton é a sua precisão dentro da pista. E a precisão na pilotagem de Hamilton é quase perfeita, é astronômica. Tanto é que quando ele erra a forma como ele acelera o carro, freia ou como ele vira o volante, a probabilidade dele sair da pista é enorme. Ele acelera o carro na hora adequada, ele espera o carro estabilizar durante a curva para começar a acelerar e não permitir que seus pneus distracionem, e assim ele consegue utilizar o máximo de aderência para jogar o carro dele para frente. Além disso, ele tem uma noção tão grande de espaço da pista e também do carro que ele consegue virar o volante na hora perfeita na entrada das curvas, e assim ele aproveita o máximo de aderência na pista. E com tanta aderência na entrada das curvas, ele consegue abusar de técnicas complexas de frenagem. E por falar em frenagem, o terceiro pilar da pilotagem de Lewis Hamilton é justamente a sua frenagem tardia, ou então o trail braking. Para quem não sabe, trail braking é quando o piloto consegue frear enquanto ele vira na entrada da curva. Lembra que eu disse que ele consegue virar o volante na hora perfeita, para que ele tenha o máximo de aderência na hora da entrada da curva? Pois é, por conta disso, ele consegue utilizar essa técnica. E é justamente por essa técnica que Lewis Hamilton é conhecido na Fórmula 1, por ser extremamente agressivo nas frenagens e frear depois de todo mundo. Ele freia bem dentro mesmo das curvas. Ele faz questão de fazer freadas extremamente fortes, para que assim ele demore o máximo possível para começar a desacelerar o carro e ganhe tempo na hora da entrada de curva. Os mecânicos dele, inclusive, dizem que o limite que ele mais conhece do carro é o limite da temperatura dos freios. Não sei se você vai lembrar, mas Lewis Hamilton vive reclamando que os freios dele estão superaquecendo. Apesar disso, diferentemente da maioria dos pilotos, a freada retardada de Hamilton não faz com que ele perca tempo na tomada de curva. O que ele faz é o seguinte, como eu já disse, ele entra freando na curva. Mas durante a frenagem, ele já consegue estabilizar o carro dele e manter o carro numa velocidade bem alta na tomada de curva. E dessa forma, ele consegue carregar muita velocidade para dentro da curva. E ele consegue acelerar mais tardiamente e com menos intensidade. E essa técnica faz com que ele consiga economizar mais os pneus,
gastar menos combustível e ser tão rápido ou mais rápido do que os seus concorrentes na Fórmula 1. E isso permite que muitas vezes ele consiga andar atrás de adversários por diversas voltas, sem degradar os pneus, esperar que esses adversários entrem nos boxes, ele consiga fazer voltas rápidas com a pista livre à frente, e quando ele entra nos boxes, ele não perde a posição para esses adversários. Na verdade, muitas vezes ele ganha a posição dentro dos boxes utilizando essa técnica. E como todo fã de automobilismo, o meu foco também é ultrapassagem. Então, já se inscreve aqui embaixo no canal para que eu possa ultrapassar o número de 1000 inscritos e também possa te contar qual é o maior segredo da pilotagem de Lewis Hamilton. E o maior segredo da pilotagem de Lewis Hamilton é a sua sensibilidade ao carro, ou adaptabilidade. De todas as qualidades descritas, com certeza essa é a maior de Lewis Hamilton. Ele é conhecido por ser extremamente adaptável aos carros e também às pistas que ele pilota. Tanto é que muitas vezes ele está reclamando do carro, dizendo que o carro está ruim, e ainda assim consegue ser extremamente rápido e também ganhar corridas dessa forma. E também por conta dessa qualidade, Lewis Hamilton é rei das condições extremas da Fórmula 1, seja embaixo de chuva, sol ou até mesmo quando tem óleo no asfalto, como aconteceu no GP da Turquia de 2020. Que ele não tinha o melhor carro, na verdade a Mercedes estava muito mais lenta do que alguns carros do grid, e ainda assim ele conseguiu vencer aquela corrida. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, sobre como Lewis Hamilton conseguiu ganhar aquela corrida do GP de Turquia de 2020. Eu vou deixar aqui no card. E o que eu posso dizer da pilotagem de Lewis Hamilton, além de que ela é sensacional, é que poucos pilotos vão alcançar o nível de pilotagem que ele conseguiu alcançar. Michael Schumacher dizia que recordes são feitos para ser batidos, e ele tinha razão. Hamilton bateu diversos recordes na Fórmula 1, inclusive recordes que antes eram do Schumacher. Mas chegar no nível que Hamilton chegou, isso sim é para poucos. Eu duvido que nas próximas gerações, nas próximas décadas, nós veremos um piloto tão talentoso como Lewis Hamilton. Mas o que você acha de Lewis Hamilton? Você acha que realmente ele é um dos melhores pilotos de todos os tempos? Qual o detalhe da pilotagem dele que mais te impressionou? Não deixe de falar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse estilo de vídeo, deixe aqui embaixo nomes de pilotos que eu posso estar falando sobre o estilo de pilotagem de cada um deles. E também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, que gostam de automobilismo, e fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.